Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite a todos, estamos começando aqui mais um Cueca Apertada, conforme seguindo o nosso protocolo, só trazendo gente do mais alto quilate aqui. Essa noite nós vamos abordar os problemas do sistema financeiro, o comportamento das mulheres dentro das empresas e até onde elas estão chegando, a tomada do poder pelas empresas, e também o exemplo de uma mulher que é uma maverick, uma pessoa que impõe a sua própria opinião, a sua própria vontade. E para falar disso, obviamente, temos aqui ao lado do nosso, flanqueando nossa convidada dessa noite, o professor Alfredo, com seu tradicional boa noite. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este programa que realmente promete mais a cada edição. Você faz a apresentação da nossa celebridade de hoje? Aqui é o nosso centro da nossa discussão aqui está Ana Paula Candeloro, uma profissional de muitos anos, de altíssimo nível, dentro das mais importantes instituições financeiras. E hoje aqui, dando seu ponto de vista estritamente pessoal, ela deixou, apesar de ela estar de uma indumentária, com o seu terninho sempre elegante, ela deixou o seu chapéu de executiva em casa e veio aqui apenas como a nossa querida convidada Ana Paula e amiga. Ana Paula. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Como é que você está? Obrigada pelo convite. Imagina, um prazer. Acho que vai ser bem divertido. Ana, como é que está o sistema financeiro? Você que é uma profissional de compliance. Compliance explicando um pouco para a gente, compliance é uma parte do banco que cuida da boa conduta, é isso? Também, mas mais ou menos. Essa seria uma visão mais simplista, né, que eu costumo falar. Na verdade, você tem a governança corporativa, que é um macro, que vai ditar assim, padrões de conduta que vão permear a gestão. Só que, para ela seguir esses princípios, ela precisa de algumas ferramentas. E uma delas é o compliance. Aí o compliance vai ajudar a disseminar a cultura. Às vezes, você pode impedir que saia um negócio, por exemplo, principalmente você sempre trabalhou em banco de investimento, não é isso? Uhum. Banco que não tem conta corrente, mais trabalha com dinheiro de terceiros, colocações de ações, de papéis, etc. Vocês podem chegar e impedir que aconteça um negócio? Não, impedir não, porque na verdade o compliance ele vai fazer sugestões. Certo. Como funciona? A gente tem uma série de mecanismos que vão mitigar o risco. Tá. Na verdade, assim, é uma gestão preventiva de risco. O que ele vai fazer? Ele vai tentar analisar antecipadamente os cenários e o que pode impactar na reputação da instituição. Mas eu sempre falo, né, o compliance ele é amigo do business. Ou deveria ser visto como, né, apesar do business não achar muito isso. Mas anda lado a lado para que os negócios aconteçam. Ele não quer impedir nada, na verdade. Quer só que a coisa se realize, mas de uma forma que não seja oportunista e dentro de um sistema de segurança. Mas, professor, me permita uma pergunta, ilustre Ana Paula. Você fala em prevenção de riscos, né? Esse olhar é voltado exclusivamente para a instituição ou para o cliente também? Quer dizer, o compliance é voltado exclusivamente só do ponto de vista da instituição, do banco? Não, ele vai proteger as informações que o cliente confia ao banco. Também é uma questão, é um conforto que é dado
para o acionista, para o investidor, um acionista majoritário ou minoritário, o cliente da instituição, ele vai ter a segurança de que as informações que ele confia ao banco estão sendo tratadas de uma forma adequada, né? E que não há conflitos de interesses, enfim, essa proteção é não só para a reputação da própria instituição, mas também uma segurança que é dada para o investidor. Aí o investidor ele se sente mais confiante, ele faz mais aportes de capital, com isso a instituição cria um track record aí de credibilidade, aumenta a sua participação no mercado, enfim. E aí vem o bônus, e aí chega o bônus para todo mundo. Não para o compliance. Professor, pergunta. Só um comentário, que nós temos observado que isso não é um caso isolado, é uma situação muito recorrente da falta de transparência nas operações bancárias, especialmente as mais sofisticadas. Quer dizer, critica-se muito a sofisticação de operações que trazem riscos não totalmente revelados. Não estou falando que é o caso da sua instituição, mas estou falando que é um caso recorrente, onde esses problemas aparecem de uma maneira muito sutil, quer dizer, em operações que embutem riscos desproporcionais em relação ao cliente. Você tem percebido essa situação? Como lidar com esse conflito, vamos dizer assim? Lidar, assim, é relativamente fácil, né? Porque o que as instituições têm que investir numa supervisão. É a supervisão adequada. Então, as falhas na supervisão que foram constantes nas últimas crises. Então, não adianta... acho que o excesso de norma vai criar uma burocracia desnecessária. Essa burocracia vai ser custosa, porque eu vou precisar de mais homem hora para cumprir com todo aquele conjunto de regras, quando na verdade o que a gente precisa é garantir a supervisão. Se o investidor tiver a certeza de que os seus bens, as suas informações, os seus direitos vão ser protegidos, aí ele se sente confiante, ele investe mais, e isso fomenta o mercado de capitais. Então, eu acho que a regra é importante, que é um comando, e eu acredito que o mercado ele não pode ser aí relegado às próprias forças. Eu entendo isso. Só que a gente não deve se concentrar tanto, a preocupação não deve ser exagerada em cima da norma, mas em cima da supervisão. E é isso que falha. É o seu desafio, o desafio do seu papel. Um dos, né? Eu queria primeiro mandar, o pessoal do chat está pedindo para mandar um abraço. Estou mandando um abraço aqui para você também, Massaranduba. Agora, eu queria saber, essa semana foi preso um trader do banco UBS, não é isso? Supostamente ele causou uma fraude de 2 bilhões, porque hoje a coisa em banco é de bilhão para cima, senão você nem sai no jornal. 2 bilhões de euros ou dólares? Não dólares, né? Dólares. Então não é tanto assim. 2 bilhões, 2 bilhões de dólares através de ETFs, né, que são os recibos aí que as pessoas investem. Como é que depois de toda essa crise, Ana, depois de todas essas comissões, esses comitês de risco, essas normas de compliance, norma de auditoria, Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank, como é que ainda acontece um negócio desses? Não sei. Falha no monitoramento. Não, e falha no monitoramento. O que acontece, Ana? Eu acho que falha na supervisão. Não tive acesso aí aos detalhes do caso. É o que o caso do economista fala, né? Eu acho que é isso, é falha na supervisão. Mesmo tomando até, não na mesma linha, mas o caso recente que nós tivemos com uma instituição aí do ramo têxtil, com acusações de uso de trabalho escravo. Sim. Né? Na verdade, o que a gente tem? A gente tem algumas políticas que elas são elaboradas e elas são cumpridas em um momento zero. Por exemplo, a contratação do fornecedor. Só que não adianta a gente fazer tudo no D0. Eu tenho que me lembrar
que, sim, a vida Tem uma continua, né? Ah. Então, o monitoramento ele tem que ser contínuo. Eu posso eventualmente ranquear os meus fornecedores em função de eu ter um maior ou menor contato com eles, serem mais conhecidos no mercado ou não. Enfim, mas eu tenho que ser proativa nessa conduta de supervisionar. Da mesma forma que a gente faz nos bancos o chamado trade surveillance, a supervisão em cima do que a mesa de operações faz. Ou seja, os bancos têm a mesa de operações que eles ficam comprando e vendendo ativos, conseguem uma margem, mas às vezes eles abrem posições, né? Se eles tomam riscos além provavelmente do que eles poderiam tomar, isso? Mas o que me impressiona nesse caso é que isso aconteceu nas barbas da matriz na Suíça, correto? Por um agente novo. Tá certo que os novatos é que têm o maior potencial de criatividade. Mas por um período de tempo bem razoável, são 2 anos aproximadamente, e uma bagatelinha de 2 bilhões de dólares. Quer dizer, não deixa de ser curioso, quer dizer, que mesmo uma instituição do porte de um UBS, é um rombo bastante expressivo, não é? E por um tempo também... Que se prolongou. Prolongado. Quer dizer, tem-se a sensação que isso o sujeito não fez sozinho, quer dizer, tem uma rede paralela de conivência. O que mais chamou a atenção é que isso parece estar acontecendo desde 2008. Assim noticiaram. Só que aí eu vou até tomar lembrar, né, um depoimento, posso até comentar porque é público, do Nick Leeson, depois ele ter cumprido... Nick Leeson é aquele o quebrou trader o Barings. Ele deu uma entrevista bem bacana, eu até uso em algumas aulas como um gancho para a BBC. E aí ele fala que o que na verdade ocorreu lá foi, além da falha no monitoramento, que ele também reconhece, ele diz que a alta administração estava completamente dissociada do que estava acontecendo. Tá? E que os grandes talentos, foram naturalmente levados para aquelas áreas onde se ganha muito. Aí a gente vai... A questão da ganância, né? Greed is good. A ganância pela ganância, então fazer aquele resultado, independentemente do que aconteça, sem um devido aí um assessment, uma análise do risco da situação. Então aí a gente volta para a discussão sobre bônus, né? Lógico. Que aí é um outro ponto também. Mas isso me lembra também muito o próprio governo, né? Você vê às vezes a cúpula, enfim, dando declarações e tal, e embaixo dos ministérios, desvio, corrupção, e ele está totalmente associado. Mas aí já é uma coisa descarada, de cinismo, desabrido. Quer dizer, no nosso sistema estatal e político, existe não só, quer dizer, é um discurso vazio aí. Mas você tem uma separação, ainda é uma exceção. O que você, muitas vezes o que você precisa para subir na escala das instituições, muitas vezes não é um conhecimento técnico, é mais uma atitude política. Sem dúvida. Para alcançar as coisas. São eu vi isso num banco que foi vendido lá fora. O presidente era um almofadinho, ele provavelmente nem sabia que operações se tratavam, prometeu que a coisa ia andar. Eu acho que eu trabalhava na matriz, acho que ele viu uma vez só. 2 vezes, na verdade. Uma vez na entrada do café e uma vez que ele deu uma palestra. E o cara estava em tudo que era charity, em tudo que era conselho, filantropia, só não tocava o banco.